Vamos lá para o primeiro tempo do Cruzeiro, aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Rubem Júnior está na Toca da Raposa e acompanha detalhes de um dia de palavras importantes por aí também. Alô, Rubem Júnior, um abraço, boa tarde. Boa tarde, grande abraço para você também, João Vitor Cirilo, amigos do Rádio Esportes da Itatiaia. Alô, Nação Azul, hein? Falamos ao vivo na Toca da Raposa, neste momento, nesse calorão em BH, temperatura de 28 graus. O Cruzeiro tendo uma quarta-feira importante, porque falou há pouco aqui na sala de imprensa o diretor de futebol, Pedro Martins, depois do fim da janela de transferências, comentando sobre o planejamento, sobre várias situações em que o Cruzeiro vai vivendo e vivenciando nesta temporada, com eliminação também depois na Copa do Brasil, agora já a decisão do Campeonato Estadual, antecedendo também a estreia na temporada no Campeonato Brasileiro. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Com a Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Aposte e receba até R$300 em bônus. Com a Betfair, todo resultado é possível. Cirilo, amigos do Rádio Esportes, vamos trazer de primeira Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, para comentar aqui na Itatiaia sobre, inicialmente, a situação do Marcelo Moreno, anunciado como reforço, como uma contratação para pelo menos a sua despedida. Vamos ver o que falou de melhor o diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, inicialmente sobre o Marcelo Moreno, hein, Pedro? Primeiro ponto, acho que quando a gente fala de Marcelo Moreno e Cruzeiro, existe uma relação de gratidão imensa, né? Não só por tudo que ele fez dentro do campo, mas também pelo que ele fez fora do campo, né? Pelo Cruzeiro no momento de dificuldade, né? Quando ele sai, logo no momento da nossa chegada, a gente já deixa alinhado com ele a possibilidade de um retorno assim que ele pretendesse encerrar a sua carreira, né? E assim aconteceu. É um prazer ter o Marcelo aqui conosco, não só porque ele tem uma bela história que já foi construída dentro dessa instituição, mas pela pessoa que ele é. A gente vem conversando com ele, o primeiro ato foi trazê-lo, abrir as portas do clube para que ele pudesse treinar com a equipe profissional, e a gente está desenhando como vai se dar essa despedida. Se vai ser numa partida amistosa, se vai ser em algum momento aí numa partida oficial, se não vai ter partida, né? Se vão ser uma série de atos aí construídos com a equipe de comunicação do Cruzeiro e a equipe dele, né? A gente está desenhando, mas a primeira vontade do Moreno, que era voltar a participar de uma rotina dentro do Cruzeiro, isso a gente já conseguiu cumprir. E é importante a gente ressaltar também o quanto isso é interessante para quem hoje está dentro da equipe profissional do Cruzeiro. A gente pega o Marcelo Moreno, um cara que já ganhou praticamente tudo, que tem a sua vida pessoal e profissional resolvida, como um dos últimos atos da sua carreira profissional, ele quer estar aqui, vivenciando isso, né? Também acho que é um ponto importante para os jogadores que hoje estão dentro do Cruzeiro, para ver o quanto isso vale, o quanto que é importante para uma pessoa representar o Cruzeiro, ou pelo menos só vivenciar, chegar, se trocar, treinar, né? E esse ato que o Marcelo Moreno faz aqui dentro, para a gente é muito interessante, inclusive para que a gente mostre para os jogadores mais jovens, para aqueles que hoje estão iniciando a carreira, o quanto estar no Cruzeiro é importante. Com o fim da janela de transferências, o torcedor satisfeito com essa campanha do Cruzeiro até então no Campeonato Estadual, a grande contratação para o segundo semestre seria a renovação com o Matheus Pereira, e o torcedor está bem ansioso, né? O que você pode falar a respeito disso? Cara, a gente vem conversando bastante, né? A contratação, tanto a primeira vinda do Matheus, ela foi complexa, né? Porque envolvia a construção com o Al Hilal, com o seu staff, com o próprio atleta, né? E agora está acontecendo da mesma maneira, né? A gente está conversando bastante com o Al Hilal e principalmente com o atleta e com o seu staff, porque além da complexidade que envolve uma compra dessa, também envolve muita vontade do jogador, né? Dele querer estar aqui, dele também fazer esforços para que essa transferência definitiva possa ocorrer, né? E a gente está satisfeito como isso está caminhando, né? São várias conversas, né? E eu acredito que a gente está conseguindo evoluir bem. Não dá para cravar nada ainda, justamente porque envolve aí possibilidade de condições de pagamento, o acerto do contrato do jogador,
mas vejo que tem boa vontade de todos os lados para que isso consiga ser concretizado. Ficou alguma posição a ser reforçada ainda, né? Nós sabemos que o Cruzeiro tentou aí um jogador de beirada, né, pela direita, mas que acabou não acontecendo. Por que não deu certo e foi o entendimento de vocês, assim, por que não evoluiu? Cara, do nosso lado, a gente quer fazer com que a equipe evolua, não só através da chegada de novos jogadores. Então a gente está vendo o comportamento da equipe durante o Campeonato Mineiro, né? Como essa equipe está respondendo ao trabalho do Larcamon. E também a gente teve chegada de vários atletas, né? Então como esses atletas estão se adaptando ao modelo para que a gente consiga tomar a melhor decisão, né? Como a gente fala de aumentar o nível do elenco, também envolve investimento, né? E fazer investimento, para que isso aconteça da melhor maneira possível, você tem que fazer de maneira assertiva, né? Então escolher o melhor jogador para que ele consiga subir o nível do grupo que aqui está. Obrigado, Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, falando conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, entrevista coletiva que acabou há pouco. Ele comentou também sobre várias outras situações que a gente vai trazer informação no decorrer da programação da Itatiaia, o planejamento também para a disputa da Copa Sul-Americana, também, quem sabe, reforços, né, em outros mercados. É o Cruzeiro ativo neste momento. E também, meu caro João Vitor Cirilo, o Pedro Martins comentando e vai falar na Itatiaia sobre o que o torcedor pode esperar de uma disputa da Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro, JVC. Boa, algumas notícias importantes relacionadas ao Cruzeiro hoje, mas vamos com essa ideia da palavra aí do Pedro Martins, o Ale Oliveira. Como você avalia até aqui o planejamento do Cruzeiro sendo executado para 2024? Aqui, em que ponto está no momento as opções feitas pelo Cruzeiro e o cumprimento de metas até aqui? É um primeiro trimestre, ou tem sido um primeiro trimestre positivo para o Cruzeiro até aqui, Ale? Eu acho que a eliminação na Copa do Brasil é um peso negativo aí considerável, né? Claro. Porque, inclusive, é a única equipe da Série A do Campeonato Brasileiro que foi eliminado antes da terceira fase. Então, isso aí, para quem é o rei das Copas, inclusive, e também para uma SAF, né? Aliás, todo mundo gosta de dinheiro no futebol, né? Mas a SAF realmente trabalha com algumas metas e nesse caso não foi atingida. Mas Copa do Brasil à parte, se é que a gente pode falar assim, eu acho que as coisas estão caminhando bem, sim. Ontem, inclusive, na mesa redonda do Cruzeiro, a gente estava fazendo uma avaliação, pensando aí em Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, e também no Campeonato Mineiro, nas finais. Hoje, o Cruzeiro tem um time reserva que é competitivo. Você pegar ali do 12 ao, né? Você tem um time que pode entrar em campo. Tem jogadores interessantes que são reservas hoje. Então, você está conseguindo conseguindo formar um elenco um pouco mais homogêneo e de qualidade. Então, acho que esse era um dos objetivos, ter um time principal, um time titular forte e ter um elenco que possibilitasse ao seu treinador fazer mais mudanças ou até, eventualmente, jogar com um time B em determinado momento da temporada. Então, acho que isso tem sido executado e ainda há possibilidade, e isso foi dito até pelo Paulo André, de trazer pelo menos mais um grande jogador. Tem essa reserva, tem essa gordura. Então, acho que nesse sentido as coisas vão muito bem, obrigado. Léo Figueiredo, como você avalia esse primeiro trimestre do Cruzeiro até aqui? Então, Cirilo, a Copa do Brasil é um peso muito forte. Ela vale mais do que o Campeonato Mineiro. Financeiramente, é um prejuízo enorme para o Cruzeiro ter saído já na primeira fase. Então, com certeza, essa é uma mácula que fica nesse início de temporada, podemos assim dizer, do Cruzeiro, né? Acho que a montagem do elenco tem sido boa. O Cruzeiro tem mais acertado do que errado em contratações, tendo em vista bom desempenho da turma que está chegando aí. O time realmente conseguiu evoluir do ano passado para esse ano. Concordo com a lei, isso não é comum, mas concordo, que com algumas contratações o Cruzeiro agora tem um elenco melhor do que tinha no ano passado. O Larcamon, acho que foi uma boa contratação. Repito, tem uma mácula ali, uma mancha na eliminação da Copa do Brasil, mas me parece ser um treinador muito trabalhador, com facilidade de passar para os atletas o que ele quer. Os atletas compram bem a ideia dele. O Cruzeiro é um time hoje bem treinado. Então, acho que se a gente colocar na balança, por mais que pese muito a Copa do Brasil, acho que o saldo ainda é positivo.
Principalmente porque o Cruzeiro chega numa final de Campeonato Mineiro onde ele chega com mais força e com mais equilíbrio do que era imaginado antes do campeonato começar. Antes do campeonato começar, quem não falasse que o Atlético era favorito para ser campeão, meio que estava fora da curva. Porque até o próprio torcedor do Cruzeiro sabia da diferença, o nível de futebol que o Atlético terminou praticando no ano passado e o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro encurtou essa linha. Não só pelas dificuldades que o Atlético tem tido, mas porque o Cruzeiro evoluiu. Nós estamos vendo em 2024 o Matheus Pereira que a gente esperava ver, sendo decisivo, talvez o melhor jogador do campeonato. William e Marlon jogando bem mais uma vez. Alguns garotos, alguns jovens aparecendo no time. O Cruzeiro tem um centroavante agora. Então, acho que o Cruzeiro evoluiu, Cirilo, e por isso acho que o saldo é positivo. Agora, que precisa de uma grande campanha na Copa Sul-Americana para tentar reparar um pouco o prejuízo que foi deixado com a eliminação na Copa do Brasil, isso não tenho nem dúvida. Mas em termos de desempenho, tirando o jogo de Souza, o desempenho do Cruzeiro em 2024 é bem satisfatório. Para fechar o primeiro tempo do Cruzeiro, Rubens Júnior. Pois é, Cirilo, e tá bem otimista, né? O Pedro Martins, o Léo comentava a respeito do Matheus Pereira, o Cruzeiro vem conversando mesmo, e o Pedro Martins comentou uma boa notícia também para o torcedor, uma conversa que já vinha se arrastando há cerca de 10 dias a respeito do paranaense lateral esquerdo Marlon, atleta de 26 anos, veio do futebol turco, acabou conquistando a confiança do torcedor na última temporada, fez 41 jogos, neste ano já 9 jogos realizados, ao todo 4 gols marcados com a camisa do Cruzeiro. O Marlon tinha o seu contrato se encerrando no final desta temporada e agora a renovação sendo concretizada, assinada, o Cruzeiro já oficializando e o Marlon ficando até o final de 2026. Na volta, vamos falar sobre a posição depois da folga. O batente começa forte e firme no calor desta quarta-feira, aqui na Toca da Raposa, viu, JVC? Boa, Rubens Júnior. Marlon renovado com o Cruzeiro, né? O famoso fim da novela, oficializada a permanência do Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro. Uma grande notícia. Ótima notícia. Ótima notícia. Bom jogador, bom de grupo, cara inteligente. Ótima notícia para o Cruzeiro. De volta à Toca da Raposa, Rubens Júnior. De volta sim, Cirilo, confirmando o meio-dia com 38 minutos, voltamos aqui diretamente da Toca da Raposa, uma quarta-feira de reapresentação depois quando o Cruzeiro avançou a decisão do campeonato estadual contra a equipe do Tombense. Foram 3 dias de folga e agora à tarde os jogadores fazem a sua reapresentação. E lembrando, há pouco falou aqui o diretor de futebol, Pedro Martins. Falamos em nome de Betfair. Com a Betfair, o Cruzeiro, agora o jogo é outro. O Cruzeiro, dentro do seu planejamento para o primeiro jogo da decisão do campeonato estadual, podendo, quem sabe, poder contar com outro atleta liberado pelo departamento médico, o lateral esquerdo, prata da casa, Kaique, que acabou se lesionando com a seleção pré-olímpica, joelho direito, já vem no processo já de transição, quem sabe podendo aparecer no campo e já sendo relacionado. O Cruzeiro que vem contando com boas opções para esse lado esquerdo. Lembrando, o lado esquerdo que teve hoje a notícia de Marlon, 26 anos, contrato se encerrava no final da temporada deste ano, agora vai até o final de 2026. Por aqui na Toca, um clima muito tranquilo, muito calor, e à tarde a reapresentação para os duelos da decisão do campeonato estadual, estreia na Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Depois dessa folga, dificilmente o Cruzeiro terá um descanso dentro dos seus objetivos. Tá certo, JVC?